A escravidão no Brasil, uma história de dor, resistência e legado. A história do Brasil é inseparável da escravidão. Por mais de 3 séculos, o país foi o maior território escravista do mundo ocidental, recebendo quase metade de todos os africanos traficados pelo Atlântico. Esse sistema de exploração, sustentado pela violência, pelo racismo e pela ganância, moldou profundamente a sociedade brasileira, deixando marcas que permanecem até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória da escravidão no Brasil, suas origens, o cotidiano dos escravizados, a resistência contra a opressão, o caminho até a abolição e as consequências que ainda sentimos em nossa realidade atual. As origens da escravidão no Brasil. Quando os portugueses chegaram às terras que viriam a se tornar o Brasil, em 1500, encontraram aqui milhões de indígenas organizados em diversas etnias e culturas. Inicialmente, foram esses povos os primeiros a serem escravizados. Os colonizadores viam os indígenas como mão de obra abundante para trabalhar na extração do pau-brasil e, posteriormente, nas plantações de cana-de-açúcar. Contudo, a resistência indígena, a mortalidade causada pelas doenças trazidas da Europa e a fuga para o interior dificultaram a exploração em larga escala. Diante disso, os portugueses recorreram ao tráfico transatlântico de africanos escravizados. A partir de meados do século XVI, navios negreiros começaram a cruzar o oceano, trazendo homens, mulheres e crianças sequestrados de suas terras na África. Calcula-se que, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4.800.000 pessoas africanas foram trazidas à força para o Brasil, mais do que qualquer outro país das Américas. Essa foi a base da economia colonial e, mais tarde, imperial. O tráfico negreiro, a travessia da morte. A captura de africanos escravizados era feita por meio de guerras, sequestros ou venda por intermediários locais. Eles eram levados até os portos da África Ocidental e da África Centro-Ocidental, especialmente na região que hoje corresponde a Angola, Congo, Benin e Nigéria. Nos navios negreiros, a situação era desumana. Amontoados em porões escuros, sem ventilação e com pouquíssima comida e água, muitos não sobreviviam à chamada Travessia Atlântica. Estima-se que de 15% a 20% morriam durante a viagem, vítimas de fome, sede, doenças ou maus tratos. Para cada pessoa que chegava ao Brasil, várias outras pereciam no caminho. Os que sobreviviam eram desembarcados em portos como Salvador, Recife e, posteriormente, Rio de Janeiro, onde eram vendidos em mercados públicos como mercadorias. Eram examinados como se fossem animais e comprados para trabalhar em engenhos, minas, plantações, construção civil e serviços domésticos. O cotidiano dos escravizados. A vida dos escravizados era marcada pela violência, pela exploração e pela negação da humanidade. Nas plantações de cana, eles trabalhavam de sol a sol, cortando, carregando e processando o açúcar. Nas minas de ouro e diamantes, enfrentavam condições insalubres, carregando pedras pesadas e inalando poeira tóxica. Nas cidades, muitos eram forçados ao trabalho doméstico, como cozinheiros, amas de leite, carregadores e vendedores de rua. O castigo físico era constante. Chibatadas, troncos e gargalheiras eram usados para punir aqueles que tentassem fugir ou se rebelassem. A desumanização era tamanha que muitos senhores viam os escravizados apenas como peças, bens de propriedade que poderiam ser comprados, vendidos ou herdados. Apesar disso, os africanos escravizados mantiveram vivas suas culturas, religiões e tradições. Através da música, da dança, da culinária e da espiritualidade, criaram formas de resistência e identidade que moldaram profundamente a cultura brasileira. Resistência e quilombos. A escravidão não foi aceita passivamente. Desde o início, os escravizados resistiram de múltiplas formas. Alguns fugiam e formavam comunidades autônomas conhecidas como quilombos, que se espalharam por todo o território brasileiro. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, que resistiu por quase um século. Sob a liderança de figuras como Zumbi dos Palmares, Palmares se tornou símbolo da luta pela liberdade.
Além dos quilombos, a resistência também se manifestava em revoltas urbanas, envenenamento de senhores, quebra de ferramentas, preservação de tradições africanas e até mesmo na religiosidade. O candomblé, a capoeira e outros elementos culturais nasceram dessa resistência silenciosa, que mantinha viva a esperança de liberdade. O movimento abolicionista. Durante o século XIX, o mundo começou a mudar. Países europeus e americanos aboliram gradualmente o tráfico e a escravidão. No Brasil, entretanto, a elite agrária resistia, já que sua riqueza dependia do trabalho escravizado. Ainda assim, pressões internas e externas foram crescendo. Em 1850, o tráfico de africanos foi oficialmente proibido, mas a escravidão interna continuou. A luta abolicionista ganhou força com a mobilização de intelectuais, jornalistas, políticos e, sobretudo, do povo negro, que se organizava em irmandades, clubes e jornais. Figuras como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças e Joaquim Nabuco se destacaram. Mas a luta não foi apenas deles. Os próprios escravizados, fugindo em massa, formando quilombos e se rebelando, foram protagonistas do processo. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. O país foi o último das Américas a tomar essa decisão, a falsa liberdade. Apesar da conquista da abolição, a liberdade não significou igualdade. Os ex-escravizados foram jogados à própria sorte, sem terras, sem indenizações, sem acesso à educação ou a políticas públicas de inclusão. Muitos permaneceram em condições de extrema pobreza, trabalhando em regimes quase escravistas nas fazendas. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro incentivou a imigração europeia numa tentativa de embranquecer a população e substituir a mão de obra escravizada. Essa política reforçou o racismo estrutural que ainda hoje marca a sociedade. A exclusão social, a violência policial e a marginalização das comunidades negras são consequências diretas desse processo histórico. A abolição representou o fim de um sistema formal, mas não significou justiça ou reparação. O legado cultural dos povos escravizados. Apesar da violência e da opressão, a contribuição africana no Brasil é imensa e inapagável. Da música ao esporte, da religião à culinária, os povos africanos moldaram a identidade nacional. O samba, a capoeira, o candomblé, a feijoada, as festas populares, os ritmos e danças têm raízes africanas profundas. Palavras de origem africana fazem parte do português falado no Brasil. A forma de cozinhar, de rezar, de festejar e até de resistir é marcada pela herança dos povos escravizados. Essa cultura não é apenas resistência, mas também criação, vitalidade e força. Mesmo diante da dor, os escravizados conseguiram transformar o Brasil em um espaço de encontro cultural único no mundo. Escravidão contemporânea e racismo estrutural. Embora a escravidão tenha sido abolida há mais de um século, suas marcas permanecem vivas. O racismo estrutural, a desigualdade social e a violência contra a população negra são consequências diretas desse passado. Estudos mostram que a maioria da população em situação de pobreza e marginalização no Brasil é negra. Os índices de violência, encarceramento e exclusão educacional atingem desproporcionalmente os descendentes dos escravizados. Além disso, formas de trabalho análogo à escravidão ainda existem em áreas rurais e urbanas, mostrando que a luta não terminou. A luta pela memória e pela reparação. Nos últimos anos, movimentos sociais têm lutado para resgatar a memória da escravidão e exigir justiça histórica. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, é um marco de reflexão sobre o legado da escravidão e o combate ao racismo. A luta por cotas raciais, reconhecimento de quilombos e políticas de reparação busca enfrentar séculos de exclusão. Mais do que uma questão histórica, trata-se de uma luta atual pela construção de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. Conclusão: lembrança e transformação. A escravidão no Brasil foi um dos maiores crimes contra a humanidade. Por mais de 300 anos, milhões de pessoas foram sequestradas, exploradas e tratadas como mercadorias.
mas também foi uma história de resistência, de luta pela liberdade e de construção cultural. Lembrar esse passado não é apenas revisitar a dor, mas reconhecer a dívida histórica e lutar por um futuro diferente. O Brasil só poderá ser verdadeiramente justo quando encarar seu passado escravista, combater o racismo estrutural e valorizar a herança africana que moldou sua identidade. A escravidão acabou oficialmente em 1888, mas sua sombra ainda se estende sobre nós. A memória, a resistência e a luta por igualdade são as chaves para transformar essa herança em justiça. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos!